Eu fui casado com uma pessoa por 15 anos, e hoje, eu percebo que talvez eu nunca tenha conhecido ela de verdade. Essa frase não foi dita num livro, nem num filme dramático. Foi dita por Lucas Guimarães, ao vivo, com um sorriso no rosto e uma dor escondida no olhar. E é com ela que a gente começa esse roteiro, porque o que vem depois é ainda mais pesado. O casamento de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia não era só uma união. Era uma marca. Um espetáculo público que misturava amor, humor, influência e exposição. Eles não eram só um casal, eram uma empresa emocional. E quando essa empresa desmoronou, não foi só o coração que quebrou. Foi a narrativa. Durante 15 anos, Lucas e Carlinhos construíram uma história que parecia sólida. Mas quem acompanha de perto sabe, os sinais estavam lá. Pequenos afastamentos, declarações contraditórias, silêncios estratégicos. E quando o fim veio, veio com um comunicado conjunto, cheio de palavras bonitas, mas vazio de verdade. Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Essa frase foi publicada nas redes. Mas quem conhece os bastidores sabe que paz demais é sinal de guerra abafada. Lucas, sempre mais reservado, começou a aparecer com um novo brilho, ou seria uma nova armadura? Ele foi ao Domingo Legal, abriu o coração, falou da TV como missão e deixou escapar uma frase que ninguém esqueceu. Na internet eu era menino, a TV me fez homem. E essa frase, por mais poética que pareça, tem uma pontada de dor. Porque ela não fala só da carreira. Ela fala da transformação que veio com o fim do casamento. Enquanto isso, Carlinhos Maia seguia com seus projetos, seus realities, suas aparições. Mas o que chamou atenção mesmo foi o nome que começou a circular nos bastidores. Duda. Uma mulher. Uma presença que, segundo fontes, já frequentava a casa do casal antes mesmo da separação. E aí, Lucas soltou a frase que virou manchete. Se ele gosta de periquita hoje, com certeza eu não conheço absolutamente nada sobre ele. Essa frase não é só uma alfinetada. É uma confissão. É o reconhecimento de que, talvez, o homem com quem ele dividiu a vida por 15 anos era um personagem. E isso, meu bem, dói mais que traição. Lucas Guimarães não está só apresentando um programa. Ele está se reconstruindo diante das câmeras. Cada episódio de Eita, Lucas, é mais do que entretenimento, é uma tentativa de cura. E quem assiste com atenção percebe, o homem que distribui abraços e prêmios está, na verdade, tentando se reencontrar. Em Votorantim, ele conheceu Leandro Matias, um cabeleireiro que transforma vidas de pessoas em situação de rua. Cortes de cabelo, roupas limpas, banhos, apoio emocional. Lucas se emocionou. Mas não foi só com a história de Leandro. Foi com a história de Rogério, um homem que vivia nas ruas há 2 anos e reencontrou o filho de 5 anos depois de ganhar um novo visual. A cena foi forte. Lucas chorou. E quem conhece sua trajetória sabe, aquele choro não era só pelo outro. Era por ele também. Porque Lucas também está tentando se reencontrar. Com sua essência. Com sua verdade. Com a parte dele que ficou soterrada por 15 anos de exposição, de casamento, de silêncio. Enquanto isso, Carlinhos Maia segue em silêncio. Um silêncio que incomoda. Um silêncio que, para muitos, é a prova de que o amor que Lucas viveu talvez tenha sido só dele. Lucas não ataca, não expõe, mas também não esconde. Ele fala com humor, com leveza, mas cada frase tem uma pontada de dor. Tem um monte de gente mandando mensagem, homem, mulher, menino, menina, menine, mas eu tô com preguiça até de paquerar. Essa frase, dita com riso, carrega exaustão. Porque não é só preguiça, é trauma. É o cansaço de quem foi exposto demais. De quem foi julgado demais. De quem amou demais. E quando perguntam se ele beijou alguém desde o fim do casamento, ele responde: aquele suspense, ainda não. Mas eu quero muito. E depois, completa: não gosto de periquito, não. Quando vejo, eu corro. A plateia ri. Mas quem entende, sente. Porque essa frase não é só uma brincadeira. É uma defesa. É uma barreira. É o reflexo de alguém que ainda está tentando entender o que foi real e o que foi encenação. Lucas também falou sobre as críticas que recebeu desde que estreou na TV. Disse que chorou, que pensou em desistir,
mas que lembrou do seu propósito. Meu objetivo é ajudar as pessoas. Acordar todo dia sabendo que posso transformar a vida de alguém é o que me motiva. E essa motivação é o que está segurando ele de pé. Porque quando o amor vira silêncio, a missão vira escudo. Lucas Guimarães não está apenas lidando com o fim de um casamento. Ele está enfrentando o fim de uma narrativa. Porque quando você vive uma relação sob os holofotes, o término não é só emocional, é institucional. É como se o público também tivesse direito de opinar, julgar, cobrar. E foi isso que aconteceu. Desde que a separação foi anunciada, Lucas passou a ser alvo de especulações, cobranças e comparações. Enquanto Carlinhos Maia mantinha o silêncio, Lucas se tornava o rosto da dor. O homem que chorava, que falava, que se expunha. E isso, para muitos, foi visto como fraqueza. Mas, na verdade, foi coragem. Porque é preciso coragem para dizer: eu não conheço mais quem eu amei. É preciso coragem para admitir: eu não beijei ninguém desde o fim. É preciso coragem para enfrentar a TV, os comentários, os bastidores, e ainda assim continuar sorrindo. Lucas não se vitimiza. Ele não acusa. Mas também não finge. Ele fala com leveza, com humor, mas cada frase tem uma camada de dor. E essa dor se revela nos detalhes. No jeito como ele fala da rotina. No modo como ele evita falar de Carlinhos. No silêncio que ele respeita, mesmo quando esse silêncio machuca. Enquanto isso, Carlinhos Maia segue em silêncio. Um silêncio que, para muitos, é estratégico. Mas para Lucas, é um eco, um vazio, uma ausência que grita. E é nesse espaço que Lucas está tentando se reinventar. Na televisão, ele encontrou uma nova missão. No programa Eita, Lucas, ele distribui esperança. Mas quem assiste com atenção percebe, ele também está pedindo por ela. Cada abraço que ele dá é um que ele gostaria de receber. Cada história que ele conta é uma tentativa de se reconectar com a própria. E quando Celso Portiolli diz, ao vivo, você tem carisma. Isso é presente de Deus. Lucas sorri. Mas por dentro, ele sabe, o carisma pode abrir portas, mas não cura feridas. Lucas também falou sobre as críticas que recebeu desde que estreou na TV. Disse que chorou, que pensou em desistir, mas que lembrou do seu propósito. Lucas Guimarães não está mais tentando entender o que aconteceu. Ele está tentando aceitar. Porque às vezes, o que dói não é o fim, é o jeito como ele acontece. O silêncio de Carlinhos Maia virou um personagem. Um fantasma. Uma ausência que pesa mais que qualquer presença. E Lucas, mesmo sem dizer diretamente, deixou claro, ele esperava mais. Esperava uma conversa. Uma explicação. Um gesto. Mas o gesto não veio. A conversa não veio. O que veio foi o vazio. E nesse vazio, Lucas construiu uma nova versão de si. Na televisão, ele encontrou uma missão. No palco, ele encontrou força. Mas nos bastidores, ele ainda carrega a dor. Durante uma entrevista, ele disse: a televisão me moldou. O que não aprendi em 10 anos na internet, aprendi em 4 meses na TV. A responsabilidade é maior. A postura muda. Isso me trouxe amadurecimento. E esse amadurecimento, Télio, não é só profissional. É emocional. É o amadurecimento de quem foi deixado para trás e decidiu não se perder. Lucas também falou sobre os ídolos que o inspiraram: Gugu, Ratinho, Patrícia Bravanel. Disse que todo mundo tem um começo. E esse é o dele. Mas o que ele não disse, e o público percebe, é que esse começo veio depois de um fim que ele não escolheu. Enquanto isso, Carlinhos Maia segue em silêncio. Um silêncio que, para muitos, é estratégico. Mas para Lucas, é um eco, um vazio, uma ausência que grita. E é nesse espaço que Lucas está tentando se reinventar. Cada episódio de Eita, Lucas, é uma tentativa de cura. Cada abraço que ele dá é um que ele gostaria de receber. Cada história que ele conta é uma tentativa de se reconectar com a própria. Mas a bomba, Télio, não está nas palavras. Está no silêncio. Porque quando Lucas diz: se ele gosta de periquita hoje, com certeza eu não conheço absolutamente nada sobre ele. Ele não está só falando de sexualidade. Ele está falando de identidade. De verdade.
De tudo que foi vivido e agora parece mentira. E essa é a bomba. Não é sobre Duda. Não é sobre traição. É sobre a sensação de ter vivido uma história sozinho. De ter amado alguém que talvez nunca existiu da forma que você acreditava. Lucas está tentando se reconstruir. Está na TV, está trabalhando, está sorrindo. Mas por trás do sorriso, tem uma ferida aberta. E o público, que acompanhou tudo de perto, agora precisa decidir. Você acha que Lucas foi traído emocionalmente? Vale o cancelamento ou é exagero? Se fosse com você, qual seria a sua reação? Comenta aí. E se você não quer perder o próximo capítulo dessa novela da vida real, se inscreve agora no canal. Porque aqui, a gente não entrega só fofoca, a gente entrega verdade.